Boa noite a todos. Inicialmente, eu vou ressaltar o tema do nosso trabalho, que é o uso, crenças e atitudes da variação na primeira pessoa do plural no português brasileiro. Algumas pesquisas sociolinguísticas, elas têm apontado frequentemente que a forma pronominal a gente está implementada no português brasileiro, figurando como alternativa ao pronome nós. Nosso trabalho ele tem o objetivo de apresentar uma pesquisa mais ampla acerca da variação dos pronomes nós e a gente, por meio da fala dos moradores da cidade de Itabaiana, Sergipe. De antemão, já adianto que a variante nós é considerada mais recorrente em relação à variante a gente. Tendo como base a teoria da sociolinguística, nós analisamos a variante entre esses pronomes entre as falas de 4 moradores da cidade de Itabaiana, Sergipe. Nós levamos em consideração a variação de idade, de sexo e a distinção entre zona rural e urbana. Além desses critérios, também foi analisado o nível de escolaridade. Durante a entrevista, foi feita a seguinte pergunta: quando criança ou adolescente, qual meio de transporte que você e seus irmãos utilizavam ou utilizam para ir à escola? Diante dessas falas, nós concluímos que a variação entre os pronomes da primeira pessoa do plural, nós e a gente, entre os falantes de Itabaiana, Sergipe, variam e que o uso do nós é mais frequente em relação ao uso da variante a gente. A gente ou nós, existe certo ou errado? Vamos descobrir agora. Como nós sabemos, nós é um pronome pessoal reto que indica um grupo e a gente é uma locução pronominal com o mesmo valor semântico de nós, que podem ser utilizados como sinônimos. Só tem que ter uma cautela, tem que ter atenção para a diferença na hora de fazer a conjunção dos verbos. A forma adequada é conjugar o verbo na primeira pessoa do plural com o pronome nós e na terceira pessoa do singular com a expressão a gente. Aí temos exemplo com o nós, o verbo fica conjugado na primeira pessoa do plural, onde fica nós andamos, nós cantaremos, nós sabíamos. E com a gente o verbo fica conjugado na terceira pessoa do singular. A gente anda, a gente cantará, a gente sabia. E é importante nós sabermos estar também atento a essas conjunções dos verbos para evitar erros comuns com esses usos inadequados, como a gente fomos, a gente vamos, nós vai, nós pede. E para enfatizar e ressaltar o que eu já falei, temos aí que nós é um pronome pessoal reto da primeira pessoa do plural, que indica o sujeito da ação e a pessoa que fala associada a pelo menos a mais uma pessoa, que pode ser utilizado tanto numa linguagem formal como numa linguagem informal. E a gente é uma locução pronominal formada pelo artigo definido feminino a e pelo substantivo gente, que se refere a um conjunto de pessoas. A expressão agente é semanticamente equivalente ao pronome pessoal reto nós, assim como eu falei lá no início, e é gramaticalmente equivalente ao pronome pessoal reto ela, devendo assim o verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular, e essa expressão deve ser utilizada somente em uma linguagem informal. Aqui trouxe trechos de livros, de obras de grandes escritores que se renderam a essa linguagem informal. Esse primeiro trecho é da obra-prima de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. A gente carece de fingir, às vezes, que raiva tem, mas raiva mesmo nunca se deve de tolerar ter, porque
Quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente. O que isso era falta de soberania e farta bobice, e fato é. Aqui temos 2 trechos que foram extraídos do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Vou dar uma breve simplificada nesse primeiro trecho, que diz: a alma da gente, como sabes, é uma casa assim disposta, não raro com janela para todos os lados, muita luz e ar puro. Nesse segundo trecho fala: a vida é cheia de obrigações que a gente cumpre, por mais vontade que tenha de as infringir deslavadamente. Esses trechos tirados de obras de grandes escritores que usamos aí, Machado de Assis e Guimarães Rosa, que eles têm principalmente Machado de Assis, ele é famoso pelo seu refino, né, seu jeito fino de trato com as palavras, e mesmo assim ele se rendeu a essa forma coloquial, tudo em nome de uma expressividade. Eles quiseram dar uma expressão maior usando essa forma, essa linguagem informal. E o que isso tudo quer dizer? Quer dizer que não existe certo ou errado nessa questão, até porque a gente tem o mesmo valor semântico que nós. Por mais que alguns linguistas eles falem que isso é uma forma inadequada, uma forma incorreta, ou até mesmo vulgar da expressão agente, ela pode sim ser usada em uma linguagem informal. Dando continuidade, vou falar sobre o uso do agente, que é tratado de forma estigmatizada, enquanto o uso do nós é tratado de forma privilegiada, tem seus privilégios. É comum que 2 palavras diferentes tenham a mesma função. Isso já é comum, acontece com uma certa frequência no país. Isso acontece por causa que a língua está em constante variação, está mudando constantemente, está tendo mudanças significativas. Então, acontece que de palavras diferentes têm a mesma função. Os gramáticos defendem o uso do nós como correto e o uso do agente como errado. Isso é um exemplo aqui da gramática normativa da língua portuguesa de Rocha Lima. Essa gramática sequer cita o agente como uma palavra que pode substituir o nós. Já na gramática do português contemporâneo, fala assim: no colóquio normal, emprega-se agente por nós e também por eu, de Cunha e Citra. Então, diante dos exemplos, fica evidente que a gramática normativa não, digamos que não aceita. Já o português contemporâneo, a gramática contemporânea e algumas gramáticas já aceita e já acha que o uso do agente pode sim ser usado no lugar do nós. Porque é evidente que mesmo essa restrição acontecendo, o uso do agente já é usado em todo o país. De acordo com o estudo que fizemos em Itabaiana, do uso do agente e do nós, ficou evidente que, como o Matheus já citou anteriormente, que tanto o agente, tanto nós, foi usado independente da classe social, independente do quanto o entrevistado tem estudado. Foi usado independente se ele tinha ensino médio completo ou se ele tinha... Houve uma certa variação do uso, independente do grau de escolaridade. Assim, foi usado tanto de acordo com a norma culta, tanto de acordo com a norma popular. Ou seja, houve o uso da variante estigmatizada e da variante prestigiada. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso trabalho de pesquisa de sociolinguística, onde estudamos a variação do pronome pessoal nós e do locução pronominal a gente na região de Itabaiana, onde a gente fez a entrevista com 4 pessoas de idades diferentes, grau de escolaridade diferente, onde fizemos algumas perguntas para onde obtemos algumas respostas, entendeu? Onde eles utilizavam a variante
nós ou a gente. Percebe-se que, independente de ser pessoas cultas ou não, a variação agente é bastante utilizada, entendeu? E percebemos que por pessoas de grau de escolaridade bem avançados, essa variação ainda continua sendo usada, sendo que a variação nós é sempre mais utilizada por pessoas com grau de escolaridade bem altas. Então, a variante agente sempre é mais utilizada por pessoas por fator sociolinguístico, econômico, fatores de herdar de pessoas da sua família, de pessoas que já vieram de roça e tudo mais, da área mais rural. E também percebemos que na nossa pesquisa que a sociolinguística está contribuindo bastante para a universidade acadêmica, para os estudos relacionados ao processo de variação linguística, de mudanças linguísticas, entendeu? Porque a língua sempre está em mudanças, sempre em constante mudança, sempre está evoluindo. E nessa análise que estudamos da variante nós e da gente na região de Itabaiana, percebemos que falantes cultos, como eu já tinha explicado, está utilizando bastante o agente. Só que muitos usam de maneira errada, entendeu? Como na frase nós andamos. Muitos utilizam a gente andamos. Só que não é assim. Quando utilizamos o agente, o verbo fica conjugado na terceira pessoa do singular. Então seria a gente anda e não nós anda. E que como um fator regional, ou escolaridade ou socioeconômico influencia muito. E como percebemos em questão relacionado ao uso do agente nós, como varia muito do fator linguístico, regional e sociocultural, muitos utilizam de forma incorreta para a norma culta, em questão de se utiliza nós, o verbo fica conjugado na primeira pessoa do plural, como nós andamos, nós corremos, nós comemos. E como eu tinha explicado, quando utiliza o agente, o verbo fica conjugado em terceira pessoa do singular. Bom, boa noite, meu nome é Lion. Eu vim falar um pouco sobre a perspectiva da gramática normativa em relação ao uso do nós e do agente. Primeiro, eu queria explicar o que seria a gramática normativa, que em tese seria, eu fiz uma anotação aqui, que em tese seria o que conhecemos como norma culta, e podemos dizer que a gramática normativa, dita a forma como o português deve ser falado e escrito, são elas que estabelecem as normas de concordância e regência verbal e nominal. Estabelecem também as flexões de gênero, número e pessoa, e as colocações das palavras nas frases e até de pronúncia e acentuação, né? Isso é um pouco do que é a norma culta. Mas além da norma culta, nós podemos ver que existem dois outros tipos de norma, que seria a gramática prescritiva e descritiva, que é um pouco do que a gente pode ver no nosso cotidiano, que é mais usual, que é mais social, talvez mais humano, porque como nós podemos ver, que nós já vimos, que a história conta que a gramática normativa geralmente ela é criada por uma classe social, foi criada por uma classe social e intitulada, imposta por essa classe social como certo, como correto. A gramática normativa é reconhecida como a expressão mais correta da língua, por isso é extremamente valorizada, mas no meio social maior, podemos dizer assim, né? Porque ela é valorizada como uma boa língua. Nós podemos ver muito do uso da gramática normativa em textos com cunho mais importante, em provas como o Enem, em concursos públicos, em textos jornalísticos, são abrangidos mais essa gramática normativa. Mas se nós formos trazer para o lado social,
para o lado regional, cultural, ela não terá tamanho reconhecimento, não será muito usada, podemos dizer assim. Assim, a pessoa que domina a norma culta, ela é um pouco mais valorizada e a sua produção textual também é mais valorizada, né? Porque talvez ela tenha um vocabulário mais amplo, ela tem uma coisa muito importante na nossa língua. Porém, uma simples opinião que eu poderia dar é que ela não deveria exigir, impor, mostrar o que é correto na visão daqueles que fazem parte daqueles que criaram a gramática normativa. É o que eu puedo dizer, o que eu posso explicar aí. E esses fenômenos que são abrangidos, o nós e o agente, na perspectiva dessa gramática normativa, estariam errados. Porém, todavia, entretanto, não podem ser impostos para a população, para a sociedade, para um povo, para a cultura, para a região, para a variedade linguística que nós temos no nosso país, principalmente. A dominação do português maior, principalmente, uma pessoa dominante da morfologia, da sintaxe, da semântica, da concordância, entre outras coisas, da língua mãe, da língua materna, entendeu? E como nós podemos ver na temática do nosso trabalho, que trabalha esse tema da gramática normativa em cima de duas vertentes, que é o agente e o nós. O nós principalmente usado como a primeira pessoa do plural, que talvez não tenha tamanho valor na gramática normativa, e o agente como uma colocação pronominal. Porém, analisando na perspectiva da gramática normativa, essas duas expressões não têm devido valor. Por quê? O nós, na visão da gramática normativa, tem apenas o cunho, o valor de um eu pluralizado, ou um eu aumentado. E o agente ele é pouco usual na gramática normativa, quando se fala de substituição, ou de colocação como primeira pessoa do plural. Sendo assim, nós podemos dizer que essas duas expressões, principalmente o uso do agente, sendo analisado da forma correta, da forma culta, da forma normativa, ela não teria o caráter, o cunho, a posição exata, uma posição correta. E essas expressões, elas são muito usadas principalmente pelo regionalismo, pela cultura. Como analisamos aí, fizemos 4 entrevistas com pessoas diferentes da cidade de Itabaiana, que como é que eu posso dizer, que detêm um vocabulário bastante amplo, só que usam de uma gramática mais prescritiva, sem uma gramática menos regrada, mais livre e etc. Mas isso não pode ser visto somente por falantes. Nós podemos analisar aí no tempo alguns escritores renomados, como Ariano Suassuna e principalmente Guimarães Rosa, que usavam dessas expressões nas suas obras, e principalmente na criação de novas palavras, e fugiu um pouco do que talvez seria o mais correto. Não querendo dizer que a gramática normativa seja algo errado, seja algo imposto, porque com certeza ela